e hoje eu estou rindo por causa dessa figura ilustre, que eu tenho orgulho de dizer que foi um aluno brilhante nos nossos tablados, Dr. Samir, figura conhecidíssima aqui na TV Prevê, como médico, e foi vereador, como político. Aí, não sou mais político, Duda, pelo amor de Deus, cansei de ser político. E agora essa notícia fantástica de um médico, um técnico, assumindo a superintendência do INSS. Olha, sinceramente, eu acho que no Brasil inteiro deve ter muito poucos casos, porque geralmente é um cargo político. Você está fora da política. Eu quero que você me explique qual foi a química de você. Saiu da política, assume um cargo desta envergadura, desta importância. Nós aqui conhecemos de sobra a sua capacidade, a sua preocupação social, e sempre elogiando políticas sociais de saúde no Canadá, e já deu aula aqui na TV Prevê demais. Como que um médico chega num cargo desse, embora deve estar cheio de médico capacitado como você aí pelo Brasil, e não chega, são cargos políticos. E o que significa para você, Samir, agora com toda aquela formação social que você tem, que a gente conhece, assumir um cargo dessa envergadura? Bom, queria agradecer em nome do Instituto Nacional de Seguro Social essa oportunidade de abrir a casa TV Prevê, a nossa casa, essa autarquia. Eu acho que fui chamado a participar de um momento de transição. Eu acho que o Brasil passa por uma transição governamental, inclusive ministerial também, né, professor? Visto que a Previdência Social como ministério, ela foi extinta e o INSS foi alojado dentro do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. E nós temos duas missões seríssimas pela frente, né? Uma delas que deve ser votada a médio prazo agora, que é a reforma da Previdência Social, necessária, absolutamente técnica, e a outra, a revisão dos benefícios concedidos que estão aí há 2 anos em recebimento. É um momento delicado, o Brasil passou por uma fase triste de sucateamento econômico, e eu costumo dizer que chegou a hora de se fazer a lição de casa. Então eu acredito que talvez pelo meu perfil, pelo fato de eu ser apaixonado pela Previdência e ter um conhecimento na área médica pericial, além de ser assessorado por pessoas de um cabedal incrível, uma delas dá o prazer de vir comigo aqui hoje, que é a Fátima Tavares, que é uma pérola que a gerência do executivo do INSS tem. Esposa do Pedro, hein? Bom. Eu costumo dizer que ela é uma enciclopédia previdenciária ambulante. Verdade. Se eu não me canso de repetir. E vamos tocar essa empreitada, que não é fácil. Não será fácil. Não será fácil. Fátima, como é que você viu, alguma outra vez, nessas décadas que você está lá na Previdência, você viu um médico sair e ir para um cargo dessa importância? Bom, bom dia a todos, né? Realmente, é a primeira vez que eu vejo um médico como gerente, mas isso traz muita segurança para a gente, dá um prazer muito grande, que a gente trabalha há quantos anos. Oxalá esse país fosse assim, né? Nós trabalhamos junto há quantos anos. Que o ministro da Educação fosse só professor, não é isso, Fátima? Ministro do Transporte fosse engenheiros, né? Gente do ramo, né? Gente do ramo. Realmente, então, eu acho que ele foi muito bem aceito por todos, porque ao longo desses anos... Embora quem está saindo é uma pessoa maravilhosa, com certeza. Um amigo do coração, sim, entendeu? E também foi aluno nosso também, viu? O Josué, nós trabalhamos junto desde 87, faz muitos anos. O doutor Samir está com a gente desde 2005, também realmente só conquistou nossos corações ali dentro, né? Então, realmente, nós estamos muito tranquilos, bem seguros com ele ali dentro, dirigindo esse barco. Realmente não é muito fácil, não. É um momento difícil, né, Fátima? É como o Samir colocou mesmo, Duda, é uma transição que ou tem gente abalizada nos cargos, ou a coisa pode se complicar muito mais, né, Fátima? Realmente. Mas nós estamos bem tranquilos, realmente.
estamos muito seguros mesmo. Então, vai continuar tudo muito bem, se Deus quiser. Ô Samir, você tinha um cargo de presidente da Associação Paulista de Medicina. Como é que faz? Você vai acumular cargos? Não, eu não posso acumular. A envergadura da gerência executiva não me permite isso. Então agora em fevereiro, final de fevereiro, começo do mês de março, deverá ter uma assembleia extraordinária na Associação Paulista, onde eu vou ter o prazer, assim como eu tive o prazer de suceder para mim um dos maiores presidentes da PM, que foi o Dr. José Eduardo Marques, eu vou ter o prazer de transmitir o cargo ao Dr. Marcos Cabelo, seu aluno, ginecologista, muito querido. Eu acho que a PM vai ganhar muito com ele, Duda. Eu estou, assim, querendo, Duda, mostrar o que é o INSS. Essa é a missão que o nosso superintendente, Dr. Oliveira, nos passou. As pessoas falam muito em reforma da Previdência, em revisão dos benefícios de longa duração, chamado BILD, mas eu trouxe números aqui que eu precisava explanar para que Bauru, a região e o Brasil soubessem o tamanho dessa casa. O microfone está aberto para isso. Gostaria que você falasse e usa a Fátima aí, a hora que você quer. Obrigado. Eu sei que ela é uma enciclopédia ambulante. Duda, olha, o INSS tem no Brasil hoje 35 mil servidores, 35 mil funcionários e 1.600 unidades prestando serviço no Brasil. Nós temos até barcos andando na Amazônia, breve barcos atendendo a população indígena. 90% dos municípios brasileiros são atendidos pelo INSS. E não existe uma cidade no Brasil, que não haja ou um beneficiário nosso ou alguém que esteja contribuindo. Aqui em Bauru, na região, nós estamos com 260 servidores ativos, 303 que se aposentaram. E eu queria te dar números. O INSS tem na população brasileira de 203 a 206 milhões de habitantes, 60 milhões de contribuintes. 60 milhões de brasileiros contribuem para o INSS e 34 milhões recebem os benefícios da autarquia. Inclusive nesses 34 milhões, 4 milhões são aqueles que se beneficiam do benefício de prestação continuada, por idade, pessoas com deficiência física que não contribuem, mas recebem um amparo social através da autarquia. O INSS pagou agora em 2016, Duda, 425 bilhões de reais à população brasileira. Isso significa 8% do PIB. 8% de tudo que o Brasil produziu em riqueza, o INSS derramou sobre a sociedade na forma desses incrementos sociais. Imagina o que isso não significa para o comércio, para o recebimento dos profissionais liberais e principalmente para os sustentos de 51% das famílias do Brasil que dependem deste dinheiro. O INSS se envolve com 4 milhões de grandes empresas, 6 milhões de microempreendedores e nós fazemos por mês 24 milhões de atendimentos. Eu acho que são números significativos de uma entidade que precisa ser preservada porque ela é o futuro de cada um de nós quando um dia precisarmos ser amparados socialmente. É um orgulho trabalhar numa empresa assim, né, Fátima? Um orgulho mesmo. Realmente eu tenho muito amor na casa, eu faço tudo com muito carinho, porque realmente é uma... Quantos anos você está lá, Fátima? Nossa, que pergunta difícil. É que ela começou criancinha. É, realmente. Eu saí do grupo, já fui para lá. Já fazem 37 anos que eu estou lá. Que beleza, hein? É muito tempo, né? Ô Samir, fala para mim. Essa revisão que vem agora de aposentadorias começou em 2 anos, eu vou falar o que eu vejo no Face. Você desmente. Que é brincadeira o que teve de sindicalistas nesses últimos anos, aposentado, numa média de 30, 35 anos, diz que no Face toda hora a gente vê isso. E a gente nem sabe também se é propaganda contra o governo que estava lá, ou se isso é uma realidade, não precisa atribuir a governo nenhum. Mas realmente isso aconteceu, isso aqui em Bauru aconteceu também, a Fátima também poderia falar isso daí. Realmente tem muita gente pendurada no INSS por aposentadorias ilegais, Samir?
possivelmente ilegais, claro. Olha, o que o telespectador precisa entender é que a Previdência Social e o INSS, que é uma caixa dentro dela, um seguro dentro dela, funcionaria mais ou menos assim. Eu vou traduzir em termos práticos para você entender. É como na casa de vocês, se todo mês o pai, a mãe, os filhos que trabalham tirassem um dinheirinho do seu salário, colocassem numa caixa, guardassem no armário e olha, essa caixa, esse dinheiro que está aqui é para um dia, se um de nós aqui ficar doente ou tiver algum sinistro, algum imprevisto, não puder obter através do salário o salário necessário para viver. Então nós vamos abrir a caixinha, tirar o dinheiro e sustentá-lo até o período em que ele recuperar a capacidade de poder voltar a contribuir. Quem recebe benefício da Previdência Social, Duda, e não é merecedor dele, ele lesa o país e a Previdência duas vezes, porque ele recebe um dinheiro que não é devido e deixa durante esse período de contribuir com a Previdência. Você sabe, as gerações atuais estarão sustentando geração de aposentados futuras. Eu queria te dar números. Nós temos hoje aproximadamente 3 milhões de segurados recebendo entre auxílios-doença e aposentadorias por incapacidade, que custam ao ano 13 bilhões de reais. São 840.220 segurados em auxílio-doença, que serão convocados para serem reavaliados, 1.178.367 aposentados por invalidez. Por que eles serão reconvocados? Primeiro porque é uma obrigação de todo o governo, seja ele federal, estadual e municipal, rever os atos concessórios. A Prefeitura de Bauru também presta na sua fundação previdenciária, na FUNPREV, benefícios dessa natureza. Então é um princípio constitucional e está consagrado na 8.213 ou 8.212? Na 8.213, a obrigatoriedade de a cada 2 anos o INSS chamar estas pessoas e rever a sua condição. Por quê? Porque as pessoas ficam doentes, mas a grande maioria recuperam a sua capacidade laboral. E ao recuperar, elas devem voltar ao mercado de trabalho e voltar a contribuir para que outras possam receber o mesmo benefício. Claro. Esse é o raciocínio central dessa revisão. E esse governo está tendo a responsabilidade, não é a coragem, é a responsabilidade de fazer aquilo que já deveria ter sido feito há muito tempo. Não se trata de perseguir, é um projeto ético, claro, transparente, né? Os segurados... É um praxe, então, mesmo. É uma obrigação legal. Outros governos anteriores deveriam ter feito. Você acha que não fizeram? Não, nunca fizeram. Desde que eu estou na Previdência, eu não me recordo disso ter sido feito. Tanto não fizeram que o INSS, talvez a Fátima possa dar exemplo disso, Fátima, nós recebemos várias ações civis públicas do Judiciário nos obrigando a realizar essas revisões. Sim, nós estamos com ação civil pública na gerência de Bauru para realizar essas revisões, porque nós vínhamos fazendo revisões, mas muito pouco, porque não consegui, não tinha um programa como está esse aqui. Esse aqui já veio um programa pronto, determinando quais seriam, que são os acima de 2 anos, né? Então, realmente já está todo esquematizado. Está muito mais fácil para a gente controlar, tem controle agora. A gente estava sem controle, estava fazendo, mas na casa, né? Não era a nível nacional. Eu acho que a autarquia, ela estava andando ao sabor do vento judiciário. O judiciário estava corretamente, diga-se de passagem, dizendo para a casa, façam o que é de lei. Mas talvez por falta de infraestrutura, ou não sei, é difícil dizer, ou por falta de vontade política, isso não era realizado. Agora, a previsão da economia e do que isso vai voltar para esse fundo previdenciário, para poder cuidar, a filosofia é o seguinte, é convocar as pessoas, analisá-las, as que estão em auxílio-doença, continuam mantendo a sua incapacidade, ou mesmo aposentadas, serão aposentados. Aqueles que estão em auxílio-doença e que sejam passíveis de serem reabilitados, serão encaminhados para uma reabilitação adequada, ou seja, poderem trabalhar ou em outras profissões, ou mesmo, como se discute agora nessa medida provisória, na mesma profissão. E aqueles que recuperaram a sua capacidade laboral, que hoje têm condição de trabalhar,
voltarão ao mercado de trabalho, amparados a qualquer momento pela Previdência Social, no momento que tiverem novamente uma doença. E assim a casa vai poder readequar suas contas. É uma questão, Duda, de gestão e governança. É uma palavra de primeiro mundo, né? Fazer a governança para que nós tenhamos caixa adequado para não sucumbir dentro de 8 a 10 anos a uma quebra do sistema previdenciário. Você já imaginou um país do tamanho desse quebrando o sistema previdenciário? É verdade. A Previdência está quebrada, Samir? Que resposta você daria? Eu não sou um economista, não sei se a Fátima, que a Fátima responde? Arrisca dizer isso, mas talvez em números não. Mas está deficitária? Olha, eu não tenho números para informar isso daí, né? Mas realmente eu não vejo dessa forma, não. Eu acho que Fátima, a casa... Mas se não tiver uma reforma ali na frente, vai chegar numa hora... Não. Tudo, e as coisas tudo vão tem. cruzar. Porque o mundo fez reforma da tudo Previdência. Tem que ter organização, tudo tem que ser organizado, realmente. Mas eu não vejo de jeito nenhum a Previdência como quebrada. Não enxergo de jeito nenhum. Essa palavra quebrada, ela precisa ser corrigida. Talvez alguns segmentos estivessem precisando fazer o seu dever de casa. E eu vou te dar um exemplo prático, Duda. Veja, o ano passado foi feita, iniciou-se a revisão dos benefícios. É que a medida provisória, como ela não foi votada adequadamente pelo Congresso, a primeira medida provisória, precisou-se votar uma nova, então a primeira, a 739 de 2016, ela não chegou a ser votada, foi interrompida. Mas veja, enquanto ela esteve em vigência, eu vou te dar números para se entender a importância de se fazer a revisão. Até 31 de outubro, 16.782 benefícios foram cessados. 304 foram cessados, foi concedido auxílio acidente, porque eram pessoas que saíram com sequela. 954 foram mandados para a reabilitação profissional e 1.289 foram aposentados. Eram pessoas que estavam esperando. Então essa medida também é justa, porque ela gera aposentadoria a quem de direito que estava numa fila ali recebendo o benefício e não saía dela. Só essa pequena revisão feita entre outubro e novembro gerou uma economia para o Fundo Previdenciário de 220 milhões. Então não se deve falar em quebradeira, deve-se falar em ajuste de contas e acertos de um sistema que, corrigido, com certeza, ele passa a ser ordenado, ele passa, não ser lucrativo, mas ele passa a ser aquilo necessário para nos amparar no futuro. Ponto. Eu acho que essa é a visão que tem que ter, o termo correto. Lembrando que esses números são nacionais, tá? Não é regional, Brasil, não. Nível de Brasil. Nível de Brasil. Né? Talvez a Fátima possa... Você tem números da nossa região, Fátima, para dar? Tem. É muito importante saber sobre Bauru. Vamos lá, Fátima. Benefícios por incapacidade, que as pessoas estão mantidas há mais de 2 anos na nossa região, tá? São 31.458 benefícios, que isso gera o valor mensal de 43.385.423.423,01. Então são 43 milhões de reais que entram mensalmente na nossa região de Bauru, que perto do Brasil é um valor alto, um valor alto. É maior que o orçamento de muitas cidades. Claro. Exatamente. Claro. Ô Samir, o Pedro Valentim faz uma pergunta para você. Doutor, 2 coisas impedem o Brasil de deslanchar e tornar-se uma potência mundial: a corrupção e o corporativismo. O INSS está preparado para enfrentar o corporativismo e cortar vários privilégios? É difícil falar em privilégios para segurados humildes que pagaram seus benefícios ao longo de uma vida, né? Eu não diria privilégios. É justo e correto que ao longo de uma vida você, sob o seu salário, desconte um dinheiro para que um dia, quando você precise aposentar ou doente, você tenha que usufruir dele. O que você não pode, e talvez aí eu entenda a pergunta do Pedro, sempre muito participativo aqui no programa,
É você conceder benefícios a quem não tem o direito de recebê-lo. E a resposta é sim. Não é impossível você fazer isso. Essa medida provisória é um exemplo disso. Nós estamos iniciando uma fase na Previdência de correção de distorções. Então, repito, não se trata de cortar direitos, se trata de conceder direitos a quem uma vida inteira contribuiu e precisa deles. E a quem continua contribuindo, mas não está doente, não tenha uma doença que gere uma incapacidade ou uma invalidez que faça com que essa pessoa precise ficar, o termo que se julga no jargão popular, encostada. É isso. Mas, com certeza, a autarquia tem coragem de sobra, Pedro, para fazer aquilo dentro de princípios legais, éticos e morais, fazer aquilo que é necessário. E nós faremos, possa ter certeza disso. Vou saber quantos municípios estão na abrangência A nossa gerência é muito grande. Nós temos, assim, cidades de porte médio que nos abrangem, como Jaú. Jaú tem como satélites ali Bariri, Brotas, Dois Córregos. Nós temos Lençóis Paulista com São Manuel, nós temos Agudos, nós temos Igaraçu do Tietê, Barra Bonita, nós temos Botucatu, nós temos Avaré, Taquarituba, Itaí, e tínhamos, até alguns anos, né, Fátima, Piraju e Santa Cruz do Rio Pardo, né? Que saíram agora da nossa gerência e foram para Marília. Então veja. Foi para Marília? Para Marília. Mas Pirajuí, o grande Pirajuí... Pirajuí é limítrofe nosso, é uma pergunta que sempre se faz, né? Pirajuí está numa outra gerência. Marília? Araçatuba. Acho que ficaram com ciúme e roubaram, que era do Duda, levaram lá para... Mas seria um grande prazer tê-los aqui. É muito importante, ela é disputada mesmo. Disputada, está na nossa fronteira ali, mas seria um grande prazer tê-los aqui. É uma cidade importante para a economia local, muito importante. É verdade. O que está na tua cabeça? O que você já sentiu e você pretende ter como iniciativa, Samir? A primeira coisa é um orgulho enorme de fazer parte de um grupo de servidores públicos federais que detém uma cultura previdenciária de mais de 100 anos, Duda. A Previdência tem uma cultura de leis de mais de 100 anos. E eu fico muito feliz porque eu vejo aqui na gerência de Bauru e nas agências da Previdência Social o perfil do servidor público do INSS. Em sua grande maioria com cursos superiores, boa parte deles com pós-graduação e um conhecimento. Nós tivemos uma reunião recente agora com a Polícia Federal para analisar casos de benefícios de pessoas que foram a óbito e algumas irregularidades ocorreram no recebimento desses benefícios por outras almas, provavelmente de outro plano. E eu subi depois para o 7º andar, assim, parecia um sapo de orgulhoso de ver o conhecimento que os servidores do INSS têm de legislação. Primeiro porque a Fátima é uma transmissora desses conhecimentos no setor dela de benefícios. E segundo porque nós estudamos, né? Todos os dias, nós recebemos instruções normativas, orientações internas, leis. Nós temos que estar plugados na internet 24 horas por dia, porque graças a Deus a caixa de correio nossa, ela opera dentro das nossas casas. Isso é um homework, é uma visão de primeiro mundo. Então, para mim, é um fator de felicidade, principalmente de tranquilidade e segurança, Duda. Primeiro ter comigo lá o Josué. Josué é uma figura exemplar, um servidor fantástico, um cavalheiro, que está ao meu lado ali no setor de atendimento, me transmitindo essa herança, uma boa herança, graças ao bom Deus, e está com eles, que são realmente exemplos. O Serviço Público Federal no Brasil é um exemplo. Diferente de distorções do que as pessoas falam, as pessoas precisam entender que quando há esses tremores, esses terremotos políticos, se a máquina anda, ela anda por causa de pessoas que estão ao meu lado aqui, como a Fátima, pessoas de carreira. É o servidor de carreira que faz a máquina pública andar, independente de todos os desacertos. O INSS está submetido a que ministério? Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário. Agora mudou. Foi extinta a pasta da Previdência Social. Eu acho que essa pergunta a Fátima que vai responder. Quantos funcionários estão vinculados
aqui na nossa região? O doutor Samir acabou de dizer... 260. Você falou aí? Falou, 260 funcionários. 260. Mas tudo aqui em Bauru, não? Não, nessa estrutura que eu te contei. Tá. São 16 agências, né? E uma agência de demanda judicial. Josué construiu muitas agências, as chamadas PECs, né? O programa de expansão. O Josué... Samir, lá no passado, coisa que não... se gastou muito dinheiro há décadas atrás, né? Antes do PT, acho que até antes do PSDB no governo. Eu me lembro, em tudo quanto é cidade, a mídia reclamou muito de construções de obras faraônicas para funcionar a Previdência Social. Ultimamente, já faz muito tempo que não se faz mais isso, ou ainda se fez isso, Samir? Não, a Previdência adotou, o INSS adotou um programa de módulos de padronização de construção de agências próprias em terrenos, em sua boa parte das vezes cedido pela municipalidade, e nós temos módulos por tamanho, 1, 2, 3, 4, então com isso hoje você chega em Agudos, por exemplo, aqui pertinho, nós temos uma agência da Previdência Social, um módulo que é similar, igual, idêntico, desproporcional em tamanho, óbvio, ao de Lençóis Paulista, que foi feito, ao de São Manuel, que o Josué construiu lá. Você lembra disso? Você como político, né? Lá atrás a mídia criticou muito. A mídia criticou porque abriam-se postos da Previdência Social que eram destinados a leigos que não eram funcionários de carreira. Entendi. E hoje eu acredito que não há no quadro da autarquia, Fátima, talvez você possa me corrigir, locais em que não sejam servidores de carreira. Todos qualificados. Eu acho que isso não existe mais. Não existe. Isso que você está dizendo eu me lembro e vi. De leigos politicamente que pegavam as agências e poderiam fazer uso político disso. Isso Agora acabou. Eu sou jovem ainda, mas ainda me lembro de alguma coisa. Ó, que o Horácio Giacomini de Duartina nos honra com uma pergunta. Fiquei muito feliz ao saber que agora o Dr. Samir está na gerência do INSS. No ano passado, muito se falou aqui em Duartina que teríamos uma agência do INSS instalado aqui na nossa cidade. O assunto esfriou e não se fala mais nisso. Gostaria de saber dele se realmente Duartina será contemplada com uma agência do INSS. Abraço, Horácio Giacomini. Duartina não é nossa gerência, né? Não, Duartina não é a nossa gerência, Duartina tá, mas não tem previsão. Não tem, não. Nós não temos previsão. Isso era outra notícia que eu gostaria de colocar aqui. Com essa contenção de despesas, com a restrição hoje em dia, econômica... construir no Brasil é brincadeira. Nos próximos 2 anos, eu sou sincero, esquece. Nós não deveremos realizar mais obras. Deveremos cuidar da manutenção daquilo que nós fizemos, que é difícil fazer a manutenção predial. Então, acredito que Duartina não será contemplado. Quando esse Brasil afora ainda, a grande maioria está com os pés no chão, reduzindo secretarias, ministérios, tudo, né? Quem assumiu prefeituras no país inteiro. Às vezes a gente vê algum ou outro prefeito desavisado ainda aí, prometendo construção disso, de aquilo, vinda disso e vinda daquilo, completamente fora da realidade nacional. Eu penso como Samir, nos próximos 2 anos, nós brasileiros temos que trabalhar para tirar o país desse buraco. E não adianta ficar pondo culpa em A, B, C, D. O país está no buraco e nós temos que tirar. Essa é a grande realidade. Agora a construção, viu, Horácio? Eu penso como o Samir também. Nos próximos 2 anos, esquece que o nego não vai construir nada nesse país. Tem dinheiro. Dinheiro acabou. Levaram embora. Por aí, ó. Está aí na África, na América Central, aqui na América do Sul também, tem uns vizinhos aí, ó. Vizinho de primeira linha. Dona Estela da Vila Souto, quem pergunta para você, doutor. Boa tarde, professor Duda. Parabéns e sucesso ao doutor Samir. Tenho uma pergunta. Minha filha Isabel completa 49 anos e já trabalha há mais de 30 anos. Está na hora dela pedir aposentadoria? Obrigado. Eu sei, né? Passar para o especialista aqui. Bom, como ela mesmo está afirmando que tem 30 anos de contribuição, ela pode aposentar realmente. 30 anos de contribuições com mais 49 anos de idade, ela vai atingir a pontuação de 79. Então ela vai cair no fator previdenciário. É uma opção, ela pode aposentar sim, tem direito adquirido.
Isso não quer dizer que ela deva aposentar, ela pode estudar a situação para ter um benefício melhor. Se ela não aposentar, vem alguma mudança aí, pode atrapalhar ela, né? Olha, eu creio sim, ela tem direito a adquirido. Tem. Certo? Então ela pode hoje vir e pedir aposentadoria. Consultar um bom advogado. Não tem necessidade. Não, é óbvio, ela pode fazer isso, se for opção dela, né? Mas necessidade não, porque eu afirmo assim, ela tem hoje direito adquirido. Pelo que ela está me falando, não estou vendo documento. Claro. Mas se ela vier na porta da Previdência requerer um benefício, ela vai ter. Ela tem direito. E se ela não requerer hoje, daqui 2 anos ela resolver requerer o direito de hoje, ela vai ter direito. O direito direito adquirido é garantido pela Constituição. Então, se melhora as condições, às vezes compensa esperar um pouco, né? Sim. Doutor Samir, agora é o César do Jardim América. Boa tarde, professor Duda e convidados. Já estou com 33 anos de trabalho e recolhimento no INSS. Tenho 49 anos, começou a trabalhar com 19. Ninguém sabe como ficará com a reforma da Previdência. Devo me apressar ou a orientação é aguardar? César, aí. Não tem o que apressar, porque ele não tem direito adquirido. 33 anos, um homem não aposenta. Tem que ter 35 anos. E novo para burro, né, César? E vai ter que aguardar realmente as mudanças que virão. Vai ter que aguardar. Se ele tiver como a anterior, ela tinha 30 anos de contribuição. Mulher com 30 anos aposenta. Então ele tem o direito adquirido. Agora, ele não, ele é homem. Homem é 35 anos na legislação atual. Então, vai ter que aguardar realmente a mudança. E vamos ver o que vem, né? Não temos como falar de uma coisa que nós desconhecemos. Hoje o homem tem que ter 60, é isso? Para aposentar, não? Ou ele pode, dependendo se ele tiver 30 anos, ele pode ser antes? Não. Se o homem é 35 anos de serviço, para tempo de serviço. Ou 65 anos de idade, aposentadoria por idade. São 2 benefícios distintos. Tá? Ele não tem nem a idade e nem o tempo de contribuição. Então hoje ele não tem direito, esse senhor que pediu, não tem direito adquirido a nenhum benefício. Então ele vai ter que realmente aguardar e se ajustar a nova regra que virá aí. Agora, o mundo fez reforma da Previdência. Nós vimos Grécia quebrando, Espanha quebrando, não é isso, né? E principalmente aumentando a idade mínima de aposentadoria, né? Quer dizer, no mundo inteiro isso modificou. Eu não sei como é que a Fátima vê isso, Fátima, você que está lá há tanto tempo. Se não fizer, vai chegar uma hora que vai dar você que é uma mulher de números e de lei. Como é que você enxerga? Olha, eu acho que tudo tem que ser cuidado, né? Mesmo dentro de uma casa. Tudo você tem que proteger, cuidar, não deixar vazar. Né? Porque nós somos detentor de uma responsabilidade de cuidar de um dinheiro que alguém depositou na casa. Então a gente tem que gerir isso com muito carinho, com muito cuidado, com muita responsabilidade. Que a pessoa desde criança está ali, todo mês ele está, como o doutor Samir deu exemplo ali. É uma caixinha, todo mês a pessoa coloca um valor. E a idade média está aumentando assustadoramente, né? A medicina, ela sofreu uma evolução fantástica. Ontem eu estava discutindo isso com um colega médico, as epidemias, as endemias diminuíram de maneira drástica. E quando você tem um processo epidêmico, hoje endêmico, ele mata muito menos do que as doenças de séculos passados. A medicina evoluiu no sentido de cuidados globais com os pacientes. Naturalmente, a qualidade de vida melhorou também, Duda. Precisa ficar claro isso. Então, a tábua, com a expectativa de vida, ela cresce. Quando essa tábua cresce, os sistemas securitários e previdenciários, eles precisam rever os seus valores. É como os carros, né? Os carros modernos hoje quebram muito menos do que os carros do passado, né? Mas tem uma expectativa de desempenho infinitamente maior. Então, naturalmente, os seguros precisam ser revistos.
Da iniciativa privada, eu fiz lá atrás, né? Era um negócio bom. Hoje, eu fiz para os meus filhos, mas eu não vejo nenhuma vantagem hoje de você fazer uma previdência privada. Porque mudou completamente, né, Samir? Sim. Os bancos que ficam sempre com a maior parte, é impressionante como tem poucos direitos hoje, né? E, professor, eu queria, a título de utilidade pública, deixar para a sociedade bauruense regional uma informação. Esses segurados com mais de 2 anos, que estão há mais de 2 anos em benefício, eles deverão receber uma carta, com AR, com aviso de recebimento, né? Ninguém precisa correr, por favor, para as agências do INSS. Eles receberão essa carta, eles vão ter 5 dias úteis após o recebimento da carta para entrar em contato com o telefone 135, que é uma central remota de atendimento nosso, pelo 135, 5 dias depois do recebimento da carta. E aí sim devem providenciar uma documentação, seus atestados médicos, relatórios médicos, outros documentos que eles julguem pertinentes apresentar, e serão comunicados no 135 de quando agendada essa avaliação pericial, e no dia e hora marcado devem ali comparecer. Quem não responder ao chamamento terá o benefício cessado. Isso precisa ficar claro, né? Suspenso, porque assim como é uma obrigatoriedade do governo rever seus benefícios, é uma obrigação. Um país, ele não fala só em direitos, né? Um país civilizado fala em obrigação de seus cidadãos também, então eles devem se apresentar ao processo pericial. Okay? Fátima, tem alguma coisa que você gostaria de colocar mais para o telespectador? Não, isso que o doutor Samir é muito importante, né? As pessoas atender o chamamento do benefício mesmo, para a perícia médica, realmente não tem. E ninguém, eu gostaria de passar uma tranquilidade para as pessoas, né? Em que pese que está se falando muito em mudanças, em reformas, né? Eu creio que realmente é uma coisa necessária e que vai trazer benefício para todo mundo, de um modo geral, que a gente não pode olhar individualmente. O meu direito está sendo, né? É o geral. É o futuro, né? Da Previdência. É o futuro. Então, realmente, nós temos que ter bastante segurança, tranquilidade nesse momento. Doutor Samir, colocar mais alguma coisa? Olha, agradecer mais uma vez a oportunidade que a TV Prevê tem de fazer essa utilidade pública e dizer que nós estamos iremos atravessar um momento de transição. Eu digo que nós estamos atravessando um rio que se tornou caudaloso para o Brasil. Mas eu vi outro dia fixado no elevador do INSS uma frase que diz o seguinte: se você estiver atravessando um rio e os ventos acabarem, peguem o remo. E é o que nós estamos fazendo. Nós pegamos o remo e, se Deus quiser, com calma, dentro da ética, dentro da legalidade, nós vamos atravessar esse rio para o bem da Previdência, para o bem da sociedade e da população brasileira tão sofrida aí, que sempre contribuiu e precisa ser bem cuidada. Obrigado. Você viu que o nome do presídio de Bangu vai mudar. Vai chamar Dubai 2. Por quê? O clima é quente e cheio de milionário. A gente faz piada, mas é até mentira. Ontem a Globo passou a mina de ouro do Eike Batista lá na Colômbia, que ele denunciou. Não, eu tenho uma mina de ouro, é a maior produtora. A Globo, primeiro, a mina não é mais dele há anos. Ele entregou exatamente para um sheik lá que ele devia muito dinheiro, que era de Dubai. Entregou essa aí. Segundo lugar, nunca tiraram um grão de ouro até agora dessa mina, né? É uma cambada de ladrão que tem nesse país, está na hora de prestar conta, né, Samir? Pelo amor de Deus. Agora o Rio, é o que eu falo, o Rio está quebrado, mas para mim o Rio está quebrado faz 30 anos, viu? Quer dizer, violência no Rio, aquela convivência, como é morro, então... Quem está no morro, o crime está no morro, está no centro da cidade. Você descer o morro, você vai, né? E realmente, enquanto não resolver esse problema de convivência com o crime organizado no Rio, não vai para lugar nenhum. No Rio é um lugar que você ia,
Você pega um táxi e se você conhece, o motorista começa a dar volta com você. É tudo corrupção, que eu sei isso faz 30, 40 anos. Agora piorou, agora quebrou mesmo. Também com tanto gente ruim administrando o Rio, é brincadeira onde parar. Mas a minha mensagem também é de otimismo. Eu acho que o povo está enxergando que é rico, mas é ladrão, vai para a cadeia. Não é isso? Eu acho que isso está dando ânimo ao brasileiro. Eu sinto já uma iniciativa de que a confiança devagarzinho vai voltar. E se o governo não errar muito, esse país é muito rico. Esse país é muito rico. Fátima, obrigado pela presença. Quer falar mais alguma coisa, doutor? Agradecer a Fátima. Sempre agradecer a ela. Você confia que o Brasil começa a sair o ano que vem? Eu acho que nós devemos a indicação de recuperação econômica já no meio do segundo semestre. Desse ano, hein? Desse ano. Eu queria só citar rapidamente a presença da Miriam Aquino, assessora de comunicação social do INSS aqui, a nossa fada madrinha, ela que nos orienta, que nos guia, e sou muito grato a tê-la aqui. Está aqui assessora de comunicação, né? Você vê que quem ocupa um cargo importante tem isso. Que nota você dá de 0 a 10, você que é assessora de comunicação, Miriam? O doutor Samir. A 10, tá vendo? Ela trabalha comigo, é suspeito. Né? E não dá para você ver, Para a Fátima. A Fátima não errou nenhum número, viu? Tá aí, né? Eu fico muito feliz porque conheço o Samir desde os bancos escolares, uma das pessoas mais íntegras que eu conheço. E uma preocupação com medicina social, que eu acho que esse cargo vem nas mãos do Samir com um prêmio merecido. Pode ter sido até que não foi esse o motivo, mas nota 10 para quem indicou o Samir para esse cargo. Contato político ele não tinha mais nenhum, ele abandonou a política e falou: Duda, pelo amor de Deus, eu não quero mais saber de política. O dia eu falei: você está louco, todo mundo está falando que você vai ser prefeito de Agudos, pelo amor de Deus, não quero mais nada com política. E volta num cargo dessa grandeza. Você tem ideia de quem te indicou, Samir? Não. Não tem. Foi uma surpresa até para você? Foi, eu estava numa segunda lua de mel com a minha esposa, 30 anos de casado. Tem sempre alguém para te chamar. Né? Então tá bom. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.